Pai, obrigado mais uma vez por abençoar essas aulas sobre o casamento e a família, e especificamente agora os ensinos dos nossos filhos, especialmente o que a Bíblia ensina e como nós devemos ensinar ela aos nossos filhos. Abençoa esse tempo pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós estamos na página 11, no finzinho da apostila, e é letra C, e diz o seguinte: os pais dão a primeira interpretação da Bíblia aos seus filhos. Efésios 6,4 diz: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nossos filhos devem ser criados por nós na doutrina e na admoestação do Senhor. A admoestação tem a ver com repreensão, correção, disciplina, treinamento. A palavra doutrina, muitas vezes as pessoas usam a palavra doutrina para dividir uma igreja da outra. Essa igreja tem tal doutrina, mulher não pode usar calça. Essa igreja você não pode usar maquiagem. Essa igreja o homem só pode usar camisa branca quando ele prega. Nessa igreja não pode pintar as unhas, ou seja o que for. E existe isso em muitas igrejas, mas esse não é o significado. Ele não diz aqui, criai-os na doutrina da sua igreja, porque doutrina não é isso. Doutrina quer dizer algo muito simples, ensinos em si. Biblicamente falando, isso quer dizer teologia. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que existe a igreja? Etc. É para os pais ensinarem seus filhos. Pessoas reclamam às vezes, vamos dizer que é uma igreja não muito desenvolvida. Mas não tem nada aqui, não tem atividades para todas as idades e tudo, não tem nada para os meus filhos. Claro, a igreja deve desenvolver tudo e realmente poder ajudar toda etapa da vida, toda idade. Por exemplo, eu quero que a escola dominical da nossa igreja cresça muito mais. Mas, em primeiro lugar, a responsabilidade não é do pastor e não é da igreja, é dos pais. Cada pai e cada mãe deve ensinar a doutrina do Senhor aos seus filhos. Eu acho bom quando eu converso com uma criança sobre a Bíblia e a criança, eu o pastor, e a criança fala a mim, isso, e meu pai fala o seguinte, o meu pai, ele ensinou isso, a minha mãe me disse o seguinte, sobre a Bíblia, sobre Deus. Isso é bom, isso é bíblico. É incrível como as pessoas querem entregar tudo isso para a igreja, para a escola dominical. Existem em certos lugares escolas cristãs e você pode enviar seu filho para essa escola e seu filho vai aprender matemática, gramática, etc. e também a Bíblia. Infelizmente, nesses casos, muitas vezes os pais acham que é a responsabilidade da escola ensinar os seus filhos tudo, mas não é. A Bíblia não fala isso. É principalmente o objetivo, a responsabilidade, a obrigação dos pais. Ele diz aqui, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E nós podemos pegar outras referências bíblicas e perceber que os pais devem, na prática, pegar cada parte da vida para criar uma nova lição. Algo acontece e a gente aproveita. Eu sei que várias vezes
na minha família, nós vamos para um lugar diferente e vemos algo estranho e às vezes não dá para falar nada no momento, mas assim que a gente entrar no carro, eu falo: crianças, parem de conversar, eu preciso ensinar algo para vocês. E eles escutam, a gente conversa e eu explico a situação. A gente acabou de ver esse negócio aqui e todo mundo achou meio estranho, louco, incomodou a gente. O que estava acontecendo ali? E o que é que a Bíblia fala? E a gente conversa sobre isso. É muito bom isso, muito importante. Aproveitando essas oportunidades. O outro dia a minha filha conversou muito comigo sobre anjos e demônios. Ela estava com uma curiosidade e eu aproveitei esse momento. Eu conversei com ela por, não sei, talvez 15, 30 minutos no carro, explicando essas coisas para ela, de acordo com a Bíblia, o que eu entendo da Bíblia. E nem todo pai consegue fazer isso, nem todo pai é pastor, mas pelo menos você passa tempo nas Escrituras e as coisas que Deus te mostra, você ensina aos seus filhos. Essa forma bíblica. Crianças, olha, marca isso, coloca um monte de estrelas aqui, é essencial entender isso. Crianças conseguem ir para Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Isso, Rúbia, prega, é isso mesmo. Crianças não são estúpidas, ainda que a estultícia esteja ligada aos corações delas. Eu lembro, eu fui para um lugar com um grupo de pastores, e alguns dos esses pastores nem eram batistas, mas eles me convidaram para ir a algum lugar e ver um grupo de pessoas, porque eu penso em um dia alcançar esse tipo de pessoa. Então eu não fui para fazer um ministério com eles. Eles queriam me mostrar algo, eu aceitei. E esses pastores, eu acho que querem servir a Deus, querem fazer a vontade de Deus. Eu até acho que esses pastores são salvos, eu não duvido a salvação desses pastores. Mas eles têm a ideia, não sei de onde, que criança não recebe Jesus, e criança você não precisa ensinar a Bíblia, não é a hora. E se a criança com 10 anos de idade morrer, ela é salva, vai para o céu. É só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina isso. Por favor, veja umas palavras, umas passagens comigo. Vamos para Mateus 19, por favor. Mateus 19. Aqui a Bíblia diz o seguinte, Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, se você observar uma criança interessada nas coisas de Deus, não fala: não, você é muito criança ainda, você não precisa se preocupar com isso, não brinca com seus amiguinhos. Eu me lembro de pessoas falando para mim o seguinte: na nossa igreja, as crianças sentadas nas cadeiras escutando a pregação, até a Rúbia participando hoje à noite desse jeito, pessoas falam: nossa, que sua igreja é tão diferente. Na igreja que eu frequento, as crianças vão brincando o tempo todo quando o pastor está pregando. Olha, eu sou completamente 100% contra isso. A igreja é para adulto e criança aprender a palavra de Deus. Aqui, se criança quiser aprender algo, a gente deve fazer o máximo para ela aprender. A Bíblia diz que o reino de Deus é composto de crianças, especificamente crianças que recebem Jesus. Veja umas outras passagens comigo. Marcos 9. Adultos têm como pensar em outras coisas e criar barreiras para não ter fé em Jesus, mas crianças têm corações bem mais abertos e recebendo Jesus. Jesus não vai falar: não, você não é criança. Não, ele colocou a mão dele nas cabeças, nos ombros dessas crianças, abençoando elas. E nós precisamos entender, esse é o coração de Jesus. Marcos 9, 42.
E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem, olha, marca esse aqui, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mor de atafona e que fosse lançado no mar. Então, o homem que quer separar a criança das coisas de Deus e de Jesus, o Filho de Deus, é melhor usar essa pedra grandona e segurar no pescoço desse homem e jogar esse homem no mar para morrer afogado, do que falar para a criança, não, você não precisa, vai lá brincar, não participa. Não, esse pastor ele pregou algo, mas você não precisa escutar ele, você pode acreditar em outras coisas. Eu não aguento quando pais falam para mim, eu não vou mandar meu filho para a igreja, se ele não quiser, vou deixar ele escolher. Ele pode escolher a religião dele. Eu acho a maior loucura. Bebê nasce, nem sabe onde fazer necessidade. A criança precisa aprender tudo. Se ele precisa aprender onde colocar o cocô dele, ele precisa entender quem é Deus, e nós precisamos ajudar. Eu acho uma loucura isso, mas existe muito isso. Não, porque eu vou dar liberdade ao meu filho. Você está dando seu filho o caminho diretamente ao inferno. Ele precisa de direção, ele precisa de ajuda. Ele não sabe nem amarrar os sapatos. E você vai deixar ele escolher entre Jesus e as outras coisas do mundo? O que você acha que ele vai escolher? Se vocês não perceberam a quantidade de adolescentes que não ficam na igreja porque os pais não têm nenhuma autoridade no lar e com 14, 15 anos de idade a criança já sai da igreja para não voltar? O problema não é a criança 100%, o problema são os pais que não têm autoridade no lar e deixam qualquer coisa acontecer. Eu não sei o que aconteceu com meu filho e não quero as coisas de Deus. É porque não tem autoridade nenhuma. Porque deixa o filho fazer de qualquer coisa. Eu não aguento ver crianças de 3, 4 aninhos andando na rua, sem pais. Eu estou falando sem pai, está fazendo de qualquer coisa. Pais não estão nem aí. Coisa mais, eu não vou falar mais, mas vocês entendem. É triste, irmãos, é triste. Vamos para Marcos 10, por favor. Marcos 10, versículos 13 a 16, diz o seguinte: E traziam-lhe meninos, que são criancinhas aqui, para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Mais uma passagem para enfatizar isso. Nossos filhos têm uma inteligência, mas eu estou tentando enfatizar, precisam de direção. Se você não direcionar bem seu filho para, por exemplo, a esperança em Cristo, quem já ouviu de criança, adolescente se matando? Acontece. Pense nas coisas erradas, escuta música errada, assiste filme errado, encha a cabeça com qualquer coisa. Olha, eu vou falar, eu não acho bom seu filho assistir um monte de filme com violência, pessoas perdendo cabeça, sangue em todo lugar, jogando videogame, a cara com arma, dando tiros no cara, o olho vai aqui, o cérebro vai ali. Você acha que isso vai ajudar a dar direção ao seu filho? Não vai. Ou sua filha assistindo filme da mulher andando com o corpo assim, o traseiro dela indo de um lado para o outro, tentando atrair os rapazes assim, e seu filho vai querer isso, porque você não dá direção, você só bota filme para ela assistir, porque você não tem tempo para ela. Coisas mais loucas que acontecem. E Deus fala, não, seus filhos precisam de Jesus. Levem seus filhos para mim, eu quero ensinar. Os pais da nossa igreja devem ser as primeiras pessoas na escola dominical, domingo de manhã, as primeiras pessoas,
para educar seus filhos nas coisas de Deus. E também em casa, todo dia, lendo a Bíblia, orando com seus filhos. Com certeza. Não é brincadeira. Os pais têm uma chance só. Quando seu filho tiver 20 anos de idade, você, eu perdi meu filho, vou resgatar ele agora. Não, já perdeu. Já perdeu. Você pode orar agora, mas tem que começar com... Eu botava a minha orelha na barriga da minha esposa quando a nossa primeira filha, Celina, estava ali. Eu falei, você vai ter que aceitar Jesus. Jesus, Ele é bom. Sabendo que ela não entende, mas eu queria, antes do nascimento dela, começar a falar isso. Jesus, Jesus, Jesus. Porque ela não tem outro caminho. É só Jesus. Página 12. Estou pregando um pouco aqui. A Bíblia pode influenciar as crianças. Veja comigo 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então ele diz aqui, você Timóteo, você conheceu as Escrituras porque na sua meninice você já ouviu a Bíblia. E esse homem, Timóteo agora, ele é um homem de Deus, ele era um homem de Deus de tal forma, chegou a certo nível, que ele tomava conta das obras do próprio apóstolo Paulo. Mas como? Porque desde a infância dele, pessoas, especificamente a avó e a mãe dele, estavam lhe ensinando a Bíblia, as Escrituras. E eu quero que toda criança da nossa igreja compreenda a Bíblia, tenha a Bíblia como base, e que todo pai valorize o tempo que tem em casa para abrir a Bíblia e ler e ensinar. É tão importante. Os pais demonstram amor também através de disciplina. Vamos para Hebreus 12. Hebreus 12, versículos 5 a 10, diz o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigiram, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, aqui ele fala, quando nós somos os filhos de Deus, quando nós fazemos algo errado, Deus não nos corrige, Ele até disciplina. Eu acredito que quando Deus precisar, Ele pode nos corrigir de uma forma radical. Muitos acreditam que Deus disciplinava Paulo por dar uma doença nos olhos dele.
Você pode ler sobre isso na Bíblia. Para ele ter mais humildade e depender mais do poder de Deus. Talvez Deus precisa criar um problema na sua vida para disciplinar você. E nós, como pais, a Bíblia enfatiza a vara. Às vezes não é somente vara, às vezes pode incluir, por exemplo, todos os amigos do seu filho vão para algum lugar tal dia para fazer algo e você fala: filho, desculpa, mas você não vai. Não vai. Você desobedeceu e você tem que aprender, você não vai. Mas todo mundo vai. Mas você não vai. E você não vai falar mais nada para mim? Nada. Acabou a conversa. Já era. E isso é difícil isso. Mas nossos filhos precisam de disciplina. Uma coisa na disciplina é aprender quando a autoridade fala não, não quer dizer não. Só isso. Isso, Rubem. Olha, está prestando muito bem atenção hoje à noite. Vamos para Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses 3. A Bíblia diz o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E nós podemos marcar essas palavras: em tudo, em tudo. Os pais têm toda a autoridade no lar. Eu me lembro quando eu era criança, em casa com os meus pais, o meu entendimento de Deus veio do meu entendimento do meu pai. Eu não consigo explicar tudo isso, mas o que certas coisas me levava a entender Deus. E Ele tem autoridade. Meu pai usava autoridade. Não era um pai perfeito, mas meu pai tinha autoridade. Eu me lembro, meu pai, por um bom tempo, ele tinha um bigode. E quando ele ficava com raiva, Marlene, eu lembro, o bigode dele fez uma coisa, não sei, mas você viu o bigode dele, você, opa, já era. Hoje vai ser meu velório. Tchau, gente, foi bom conhecer vocês. Eu vi o bigode do meu pai, né? Mas ficou muito branco, ele cortou o bigode, não tem mais o bigode dele, né? Mas eu me lembro disso por muito tempo, né? A autoridade do meu pai. E olha, deve existir temor, deve existir reverência. Porque os filhos aprendem isso e daí quando eles pensam em Deus, eles pensam: nossa, mas Deus tem mais autoridade ainda. Na verdade, se a criança conseguir honrar os seus pais, vai honrar seus professores, vai honrar seu pastor, vai honrar a polícia e vai honrar a Deus. Vai. Mas começa no lar. Os pais têm que ter autoridade.